chamo Patrícia e esse é mais um Realidade Húngara. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma retrospectiva dos fatos que marcaram 2019 e estampar as capas dos jornais húngaros e internacionais. E 2019 começou com uma grande greve na fábrica da Audi na cidade de Győr, atingindo inclusive a produção na Alemanha. O polo de Győr é uma das maiores fábricas da Alemanha, com mais de 13 mil funcionários. Isso equivale à população de qualquer vila de tamanho médio na Hungria. A greve levou ao desligamento da principal fábrica da Audi em Ingolstadt, na Alemanha, devido à falta de componentes vindos da Hungria, como por exemplo os motores. A greve teve início com o descontentamento dos funcionários húngaros que tinham seus salários muito abaixo do restante da Europa. A diferença entre os vizinhos eslovacos da Audi chegava a ser de 28%. Outro exemplo é a equipe polonesa, que ganhava 39% a mais que os húngaros. A greve terminou no final do mês de janeiro com um aumento de 18% dos salários dos trabalhadores húngaros e também garantindo um final de semana livre por mês para todos os funcionários. Ainda em janeiro, foi divulgado um estudo alarmante com base no censo populacional. Esse estudo mostrou que houve menos nascimentos e mais mortes na Hungria. Apesar dos esforços do governo, a população húngara continua em declínio. O número de nascimentos em 2018 caiu em mais de 3% e o número de mortes aumentou em quase 1%. No geral, o declínio da população húngara acelerou em 7%. A população húngara também está diminuindo rapidamente nos últimos anos na região da Transilvânia, na Romênia. O governo húngaro acredita que pode reverter as tendências negativas da população. Hoje, praticamente 5% de toda a receita húngara é destinada a programas de apoio familiar. Essa é a maior porcentagem entre todos os países da Europa. Para piorar a situação, a taxa de húngaros que deixam o país vem aumentando com os anos. Na última década, 800 mil húngaros emigraram para outros países. De acordo com os estudos, a população da Hungria está diminuindo em ritmo de 32 mil pessoas por ano. A média de filhos de uma mulher húngara é de 1,45, abaixo da média da Europa de 1,58. No Brasil, o índice é de 1,8. Em fevereiro, para tentar combater o declínio populacional, o governo húngaro anunciou um pacote de medidas para promover a natalidade. A partir de agora, casais com 4 filhos ou mais vão deixar de pagar imposto de renda para o resto da vida. O pacote ainda inclui diversos programas de empréstimo sem juros para jovens casais. Como exemplo, mulheres que se casarem antes dos 40 anos receberão um empréstimo de 10 milhões de forints, equivalente a 35 mil euros. Sendo que 1/3 da dívida será perdoada no nascimento do segundo filho, e com o terceiro filho, a dívida inteira é perdoada. Outra medida tomada pelo governo para aumentar o número de húngaros se deu devido à crise na Venezuela também em fevereiro, onde o programa governamental começou a trazer centenas de venezuelanos com ascendência húngara de volta para a Hungria. O relatório emitido disse que cerca de 5 mil húngaros emigraram para a Venezuela após a Segunda Guerra Mundial. E devido à crise no país, estão trazendo os descendentes dessas pessoas de volta para a Hungria, fornecendo passagens aéreas, acomodações e documentos húngaros. Os venezuelanos descendentes de húngaros receberam cursos culturais e de língua húngara. Ainda em fevereiro, o Ministério das Relações Exteriores abriu um consulado húngaro em Miami. Uma ótima notícia para os brasileiros com dupla cidadania húngara que têm seus planos de se mudar para a Flórida, onde cerca de 110 mil húngaros e descendentes têm uma vida comunitária muito ativa e cultivam seus laços com a Hungria. O segundo maior evento para os húngaros dos Estados Unidos é realizado todos os anos na Flórida, o famoso Hungarian Festival. O consulado também desempenha tarefas consulares para os húngaros que passam suas férias na região. Atualmente, 7 membros da União Europeia têm seus escritórios consulares em Miami, incluindo a Alemanha, Itália e Holanda. E a Hungria foi o primeiro país da Europa Central a se estabelecer por lá. No dia 23 de março, especialistas em desarmes de bombas removeram e explodiram em Budapeste 2 bombas americanas da Segunda Guerra Mundial, pesando 1 tonelada cada.
Como parte das medidas de precaução, cerca de 4.000 pessoas foram evacuadas e o tráfego na estrada principal M6 e nos serviços ferroviários foram interrompidos na região de Botafogo. Os moradores só foram autorizados a voltar para suas casas no final da tarde. Mais de 900 pessoas participaram da operação. Segundo estimativas, cerca de 10% das bombas lançadas em Budapeste pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial não detonaram, e algumas delas ainda estão no subsolo. Em abril, com a chegada da primavera, a Hungria ficou mais verde. Um programa do governo plantou mais de 22 milhões de mudas de árvores pela Hungria, a maioria na região do rio Danúbio e do rio Tiso. E a maioria dessas árvores são de acácia, álamo e carvalho. Atualmente, 23% da área total da Hungria é formada por florestas. A projeção é que esse número cresça ainda mais nos próximos anos. Em termos de comparação, o Brasil tem atualmente 56% do seu território coberto por florestas. Na Europa, o país que lidera esse ranking é a Finlândia, com 72% de toda a sua área composta por florestas. O continente europeu é formado por 42% de florestas em sua totalidade. Como podemos ver, a Hungria está se esforçando para acompanhar esses números. Em 26 de abril, planejando as homenagens ao 100º aniversário do Tratado de Trianon, que vai ocorrer em 2020, o governo húngaro autorizou a construção de um monumento de 100 metros de comprimento em Budapeste. O monumento será construído perto da Praça Kossuth Lajos, onde se encontra o parlamento. Este monumento será formado por uma rampa de 100 metros de comprimento. Nas paredes da rampa serão gravados os nomes das 12.000 cidades e vilas do Reino Húngaro que foram anexadas pelos países vizinhos no Tratado de 1920. Seus nomes serão escritos como eram em húngaro originalmente, e no final da rampa será colocada uma tocha onde a chama vai ficar acesa 24 horas por dia. Em maio, a principal estrada que liga a rodovia M7 no Lago Balaton até a cidade de Kaposvár recebeu o primeiro trecho de estrada acústica de toda a Hungria. Se as rodas dos carros andarem em uma velocidade constante, a estrada recém-reformada vai tocar o famoso hino da Europa Central, música que se tornou a opção favorita dos DJs ao longo dos anos. Ainda em maio, tivemos a maior tragédia do ano. O Hoblein, um navio de cruzeiro fluvial de 27 metros de comprimento, naufragou no rio Danúbio, no trecho em frente ao parlamento, quando colidiu com outro navio de cruzeiro muito maior, de 135 metros de comprimento. O Hoblein tinha 2 andares e uma capacidade de 45 pessoas. Na noite do acidente, todos os turistas a bordo eram da Coreia do Sul. Ao todo, 7 sobreviventes foram resgatados, 27 morreram e uma das vítimas não foi encontrada. Após o acidente, a polícia húngara lançou uma investigação criminal sobre a colisão. O capitão do navio hotel, um ucraniano de 64 anos, foi preso no dia seguinte. Entretanto, em 11 de junho, ele foi liberado sob fiança de 15 milhões de forints, aproximadamente 50 mil euros. Em meados de junho, começou a operação para içar o Hoblein. Um guindaste flutuante levantou o barco das águas sob a Ponte Margarida. A operação de resgate teve duração de 2 horas. Após o término de uma intensa investigação, em 29 de julho, o capitão que estava livre sob fiança foi declarado culpado e preso novamente. Desde o mês de maio até outubro, Budapeste foi considerada a capital mundial dos esportes aquáticos em 2019. Apesar do Campeonato Mundial dos Esportes Aquáticos ter sido sediado em Gwangjum, na Coreia do Sul, Budapeste roubou a cena mais uma vez por sediar uma quantidade expressiva de eventos para movimentar a bela Arena Danúbio. Esta série de eventos começou em maio com a segunda etapa do circuito Champions Series, da Federação Internacional de Natação, que reuniu os melhores nadadores do mundo em uma disputa milionária, a maior premiação já paga em uma competição de natação do mundo. Além dessa competição, tivemos também outros 4 eventos importantes da Federação Internacional de Natação: a Superfinal do Polo Aquático Feminino, a Final de Nado Artístico em junho, o 7º Campeonato de Natação Júnior em agosto e a Copa do Mundo de Natação em outubro.
Também em maio, nos dias 17 e 18, os húngaros conquistaram 3 títulos no Campeonato Mundial de Barba e Bigode. É isso mesmo, o Campeonato de Barba e Bigode, que foi realizado na Bélgica. Mais de 400 participantes competiram em 19 categorias. Os húngaros conquistaram o primeiro lugar na categoria Bigode Grosso, o segundo lugar na categoria Bigode Natural e o terceiro lugar na categoria Barba Cheia. O evento foi criado na Alemanha e acontece a cada 2 anos na Europa. A primeira onda de calor no verão europeu deste ano chegou com força ao continente no final de junho, onde localidades principalmente da Espanha e da França registraram temperaturas acima dos 40 graus. Essa onda de calor foi tão forte que no mês de junho de 2019 foi considerado o mais quente da história. 2 semanas depois do início do mês de julho, a Hungria entrou no segundo verão mais quente da história desde o início das medições em 1909. Esse verão foi 3 graus mais quente que a média na última década, registrando incríveis 38 graus no final de agosto. Em julho, o governo húngaro colocou em prática uma estratégia para reduzir a poluição dos veículos automotivos, onde até 2022 apenas os ônibus elétricos estarão disponíveis para o transporte público em cidades com mais de 25 mil habitantes. Essa medida faz parte de um plano para que em 10 anos não haja mais veículos usados no transporte público com motores de combustão interna. Durante essa primeira fase, 1.290 veículos elétricos entraram em circulação na Hungria. Um fato interessante é que 80% destes ônibus foram fabricados aqui. No final de julho, a Hungria comprou a concessão de 32 hectares no litoral italiano em Trieste, onde será construído um porto húngaro para o mar Adriático. A concessão garante soberania no território pelos próximos 60 anos. O projeto para a construção deste porto tem um custo estimado entre 60 e 100 milhões de euros. No projeto, existe também o desenvolvimento da infraestrutura que permite às empresas húngaras acessarem esta saída para o mar por rodovias ou ferrovias em poucas horas. A distância entre a capital Budapeste e o porto de Trieste é um pouco mais de 500 quilômetros. Esse é um dos acordos comerciais mais importantes firmados nos últimos anos. Em setembro, tivemos o maior escândalo sexual e de corrupção da Hungria. Um blogueiro anônimo divulgou fotos e vídeos de sexo do prefeito da cidade de Győr, Borkai Zsolt, com garotas de programas em um iate de luxo no litoral da Croácia. O blogueiro acusou o prefeito de corrupção e de usar dinheiro público para organizar estes cruzeiros no mar Adriático, onde ele e seus convidados usavam substâncias ilegais e contratavam prostitutas. As postagens no blog aconteceram justamente poucas semanas antes das eleições para prefeito em outubro, onde ele conseguiu ser reeleito, porém a repercussão do escândalo foi tão grande que o prefeito foi expulso do seu partido e um mês após a reeleição, já sem partido, renunciou ao cargo com uma carta de desculpas para o povo de Győr. Em outubro, a Hungria recebeu uma nova reserva da biosfera da Unesco. Essa biosfera é constituída por vários rios, como Danúbio, Mura e Drava, e é assim considerada a Amazônia da Europa, abrangendo territórios também na Eslovênia, Áustria, Croácia e Sérvia. Ela possui 800 mil hectares, sendo assim a maior de todas as reservas da biosfera da Unesco. Esse é um dos sistemas fluviais mais ecologicamente preservados da Europa. Os 3 rios formam um corredor verde para a vida selvagem local, sendo um habitat natural para mais de 300 espécies de aves aquáticas e inúmeras espécies de peixe, incluindo o salmão do Danúbio. Com isso, é esperado que o turismo ecológico aumente em toda a região. Em novembro, tivemos em Budapeste a reabertura do maior estádio de futebol da Hungria, a Arena Puskás. O estádio, construído em 1953, fechou para reformas e ampliação em 2017. Após 2 anos de obras, teve sua reabertura com uma partida entre a seleção da Hungria contra o Uruguai. Porém, o placar não foi favorável, com vitória do Uruguai por 2-1. Após a reforma, o estádio passou a ter capacidade para mais de 67 mil torcedores, atendendo a todos os requisitos dos estádios da UEFA e da FIFA, recebendo uma classificação de 5 estrelas. Porém, apenas 500 vagas de estacionamentos foram criadas em torno do novo estádio. Portanto, é aconselhável chegar na arena usando transporte público. A arena manteve o seu nome
em homenagem ao lendário jogador de futebol Ferenc Puskás. E para fechar nossa retrospectiva, vamos ver como está a economia na Hungria. A inflação no ano de 2019 por aqui foi de 3,3%, enquanto no Brasil foi de 3,7%. Apesar dos números da inflação estarem praticamente iguais nos dois países, vemos que nos últimos 5 anos a Hungria apresenta uma tendência de alta nas taxas da inflação, enquanto no Brasil esse valor tende a baixar ou manter-se estável. Na Hungria, a inflação foi puxada principalmente pela alta dos preços das bebidas alcoólicas e tabaco, de 5,6%. O preço de produtos diversos subiu 3,8%, os preços dos serviços 1,6%, o preço da eletricidade e gás 1,4% e o de vestuário 0,5% em média. O governo húngaro espera que o índice de preços ao consumidor permaneça abaixo de 3% em 2020. A conversão da moeda húngara para o real brasileiro se manteve estável nesse último ano. Na conversão atual, fechamos o ano com o real valendo 75 forints. Nessa década, podemos ver que o real chegou a valer quase 140 forints em seu período de maior valorização. E esse foi mais um Realidade Húngara. Gostaria de agradecer a todos que nos acompanharam ao longo deste ano, deixar os seus comentários e mensagens de carinho e desejar a todos um ótimo 2020. Então continue nos acompanhando e deixando seus comentários, pois isso nos ajuda muito. Deixe também o seu like e, é claro, se passou por aqui, aproveite para se inscrever em nosso canal e ficar ligado, pois traremos novidades em 2020. Então, Boldog Új évet kívánok! Um feliz ano novo a todos! Tchau!